Olá, pessoal do segundo ano do Colégio Terra. Nós estamos aqui na frente E, no módulo E17, e nós vamos falar um pouco sobre as equações algébricas e as relações de Girard. Então, no livro, página 397, nós temos as relações entre coeficientes e as raízes de uma equação algébrica. Nós temos aqui a equação algébrica do segundo grau e nós temos aqui duas formulazinhas conhecidas. A soma de duas raízes e o produto de duas raízes. A soma de duas raízes, então, menos b sobre a, e o produto de duas raízes, c sobre a. A e B são os valores da minha equação do segundo grau. A, o termo que acompanha x ao quadrado, B, o termo que acompanha x e C, o termo independente. Nesta página 397, ele vai fazer uma demonstração dessas duas formulazinhas, o que para nós não é interessante. O interessante é saber utilizar, nesse momento, as fórmulas. Na página seguinte, nós temos uma equação algébrica do terceiro grau, e ela é escrita na forma ax ao cubo mais bx ao quadrado mais 6x mais d igual a zero. Então, agora, nós temos três raízes, potência 3, grau 3, três raízes. Então, nós temos x1, x2 e x3. A soma dessas três raízes, então, ela é dada pela seguinte fórmula, menos b sobre a. E o produto dessas raízes, então, duas a duas, que nós chamamos soma dos produtos das raízes duas a duas, nós temos c sobre a, e o produto das raízes, nós temos menos d sobre a. Produto das três raízes, e da mesma forma, nós temos aqui na página 398 a demonstração destas fórmulas. De modo semelhante, quando nós temos uma equação do grau 4, nós vamos proceder da mesma forma. A soma das quatro raízes será menos b sobre a. Lembrando que o termo b é o segundo termo na minha equação do quarto grau. A soma dos produtos das raízes duas a duas, nós temos c sobre a. A, B, C, C aqui corresponde ao grau 2, né, a potência 2, e ela é dada por c sobre a. A soma dos produtos das raízes 3 a 3, nós temos menos d sobre a. E o produto das quatro raízes, porque se nós temos grau 4, nós temos quatro soluções, quatro raízes, é dado por E sobre A. E daí poderemos ter uma equação de grau N. De que forma nós iremos proceder? Então, a soma da x raízes, ela é dada por N menos 1 sobre a n menos 1 sobre a n, menos a n menos 1 sobre a n. Quem é o a n menos 1, quem é o a n? O a n é o coeficiente do primeiro termo. E o n menos 1, ó, o primeiro termo é a 1, segundo termo é a n menos 1, terceiro termo a n menos 2, e assim sucessivamente até chegarmos ao último termo que não possui x, que é o meu a zero. Então, a soma das n raízes é igual a menos a n menos 1 sobre a n. A soma das duas raízes, né, ou das raízes duas a duas, é igual a n menos 2 sobre a n. Então, n, primeiro termo, n menos 1, segundo, n menos 2, terceiro termo. A soma das raízes 3 a 3, do produto das raízes 3 a 3, é igual menos a n menos 3 sobre a n. E, por fim, o produto das raízes é igual a menos 1, formulazinha, elevada a n. N é o grau da minha equação, vezes a zero, que é o último termo que não tem x, dividido por a n. Então, estas são as fórmulas para encontrarmos, né, em que expressa as relações algébricas ou as relações de Girard.